Teu canal, Curiosidades da Comédia. Como é que foi isso aí? Mudando um pouquinho de assunto. Quando você Curiosidade teve da... ideia, como é que viu isso tudo aí? Cara, o Curiosidade da Comédia começou pelo seguinte. Eu sempre gostei muito de conversar sobre comédia. Só que exatamente pelo fato de não ter naquele momento tantos shows na Netflix e tudo mais, eu sempre quis conversar com pessoas sobre comédia, só que a galera não sabia quem eram os cara lá de fora, o pessoal não sabia o que estava acontecendo na cena. Então, o Curiosidade da Comédia ele começou comigo querendo fazer amigos que curtam conversar sobre comédia. Às vezes o comediante não necessariamente gosta tanto de conversar sobre comédia, sabe? Aqui no Rio eu vejo muito disso. A história da comédia. Né? A história, ou até conhecer o que tá rolando lá fora e ou tudo se mais. duvidar, nem se interessam por isso, né? Nem se interessa por isso às vezes. Então eu sempre quis juntar pessoas assim, como a internet é uma ferramenta muito foda pra você encontrar pessoas do país inteiro, eu quis conhecer pessoas que gostassem de comédia tanto quanto eu. E acabou o seguinte, eu comecei a fazer esses vídeos daí que são mini documentários sobre o mundo da comédia. Então já falei sobre a cena da comédia, do momento que a máfia comandava a comédia nos Estados Unidos. Eu já falei sobre, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. O primeiro comedy club que o Chris Rock se apresentou. Né? Tem uma foto minha lá. Eu já falei sobre roubo de piada, eu já falei sobre comediantes importantes, já falei sobre a galera preta da comédia. Porque pô, tu pega as séries americanas dos negão lá, eles mandam bem pra caralho, né? Toda série americana que tem preto no elenco é muito engraçado. Por quê? Tem uma razão pra isso. Eu fiz um vídeo, uma pesquisa pra mostrar de onde veio isso, de onde veio o ambiente deles, dos comedy clubs deles, por que lá era tão difícil, fez casca pra eles serem tão bons, tão engraçados, tão energéticos. Eu fiz vídeo sobre a maior treta do mundo da comédia. Eu fiz vídeo sobre, cara, muita coisa. Então, a maior treta do mundo da comédia foi o Will Smith batendo no Chris Rock? Não, nem perto. Nem perto. Isso foi fake, né? Depois acho que o pessoal falou. Oi? Não. Isso aí foi fake, né? Foi o Maurício e Samuel que produziram essa treta. Certeza. Mas, mano, eu fiz muitos vídeos assim, e aí eu comecei a fazer amigos da comédia, que na verdade acabaram sendo pessoas que eu acompanhava. O primeiro comentário lá do meu vídeo, o primeiro comentário assim, que eu tive no meu canal do Curiosidade de Comédia foi do Rafinha Bastos. Que isso? Alguém viu, jogou no grupo dos comediantes, Rafinha virou no grupo dos comediantes, o Nathan, que era uma noite importante até de teste de piada de São Paulo, a primeira, se não me engano. O Rafinha, ele mandou no grupo lá pro pessoal, vocês viram todo mundo assistir isso daqui. E todo mundo assistiu. Então os comentários, se você for ver lá, hoje ainda, os comentários é só galera da comédia, Ventura, Padilha, Meirelles, todo mundo. Então isso daí me deu portas pra eu abrir o show desses caras. Esses caras, e eu vim aqui no Rio, e eles... Porque a verdade é o seguinte, normalmente o comediante, que tá muito grande, é um cara que ele é viciado em comédia. Ele é compulsivo por isso. Então ele quer estar no camarim com alguém que vá conversar sobre comédia pra caralho com ele. Do que um cara que vai falar, e o Vasco? Pô, não, chato, bro. Eu quero... Isso aqui faz direto. Não, eu falo sobre o Santos. E aí, sobre divórcio também, o divórcio. Principalmente. E aí, cara, eu comecei a fazer amizade com esse pessoal daí, comecei a abrir show do pessoal, eu comecei a me inserir cada vez no meio, comecei a ter mais show. Então, Curiosidade de Comédia foi uma coisa que muito me ajudou, assim. Inclusive, eu tô com um projeto aí secreto, que é sobre o mundo da comédia. O pessoal fica me enchendo o saco. Cara, por que tu não faz Curiosidade da Comédia sobre o Brasil? Por que tu não faz Curiosidade da Comédia sobre o Brasil? Velho, porque eu não quero me queimar aqui. Então eu decidi fazer um Curiosidade da Comédia do Brasil com a galera. E já foi gravado. Em breve vocês vão ver isso daí que tá muito legal. Isso é interessante, hein, galera? Não posso nem falar o nome do projeto, mas... Aí, foi com uma produção legal, hein, mano? Mas eu acho importante... O link tá aqui embaixo. Não, acho já bota, imagina. Acho importante a galera seguir aqui, continuar seguindo a Avoc Miranda, @Avoc Miranda. Pega o cara. E o cara daqui a pouco vai dar mais notícias sobre esse projeto. Não, eu volto aqui com certeza. Com certeza. Aí. Primeiro podcast que eu vou voltar. LOL Brasil. Mas, mano, aí foi isso daí, a Curiosidade de Comédia. E eu percebia que eu gostava muito da comédia americana e eu fazia faculdade, então tinha que ir, do meu bairro até a Barra da Tijuca, de BRT. E aí eu vi um podcast do Léo Lins uma vez, ele falando que livro você não pagava imposto. Tinha uma parada assim, o imposto era muito baixo para o livro na época. E aí eu comecei a comprar muito livro de comédia. Entendeu? Não só livro de comédia técnica, assim, mas eu comecei a comprar livro... Eu li poucos livros de comédia técnica, pra falar. Teve dois ou três, assim. Mas eu gosto muito de biografia de comediante. Então, comecei a comprar muita biografia de comediante. Então, comecei a ver muita história. Comecei a comprar muito livro de história. E aí, eu comecei a seguir esse cara chamado Cliff Nesteroff. Esse cara dele foi o cara que me ajudou realmente assim, na Curiosidade da Comédia. O Cliff Nesteroff, ele é americano e ele é um historiador de comédia. Lá existe isso. Lá existe um cara que ele é um historiador focado em comédia, assim, da história da audiovisual cômico e tudo mais. E esse cara lançou livros
Ah, tá. E eu comecei a ler os livros desse cara daí, comecei a me rechear com essas histórias. Queria passar isso pro mundo, sabe? Igual uma DST gigantesca. Entendi. E comecei a passar pelo Curiosidade de Comédia pessoal. Então, tipo, é por isso às vezes o pessoal lhe pede, pô, faz uma Curiosidade da Comédia sobre o Jim Carrey. Pô, só que todo mundo já conhece o Jim Carrey. É legal trazer uma parada que você não sabia, sabe? Interessante mesmo. Mas tu não fez nada do Jim Carrey? Não. Posso vir a fazer, tá? O Jim Carrey é legal, eu gosto. Teve o, acho do Jim Carrey, teve um lance de uma piada que ele contou, não sei quanto tempo atrás, e finalizou essa piada agora. Não sei se você chegou a ver Não, sobre sobre isso não. É interessante. Uai, historiador não... Eu vou achar esse trecho e eu te mando. Que eu acho super interessante, que ele contou uma piada, ele foi num talk show, ele contou a piada, aí depois de um tempo, parece que ele foi, com o pessoal achando que ele era maluco e tal, e depois ele foi ele é ver como maluco. que é. Meu, provavelmente ele deve ter dado uma deixa de uma coisa que ele ia fazer e acabou acontecendo agora. Sim. Eu acho isso maneiro. Cara, mas conta pra gente aí como que é essa parada da máfia aí, tomando conta da comédia americana aí. É muito louco. coisa louca. Porque é o seguinte, cara, a história da máfia e da comédia, elas andaram muito juntas, porque durante os anos 20, se eu não me engano foi nos anos 20 por aí, começou a ter a proibição, né? Lei seca nos Estados Unidos, né? E aí as pessoas pra beber, elas se escondiam em clubes de fachada, sabe? Que eram os clubes speakeasy. É o nome disso, speakeasy. Se você for ver esse filme do Batman recente, já assistiu o Batman? Sim. Tem uma cena lá que eles vão numa boate do Pinguim, e aí tem uma boate dentro da boate. Sim. O Speakeasy era isso, era um estabelecimento de fachada, e aí tinha um galpão, realmente, assim, que você entrava lá, e lá dentro vendia bebida, tinha negócio de prostituição e tal, e tinha comédia. Tipo, tinha gente pra entreter eles lá, né? Inclusive, curiosidade, né? O nome stand-up veio da máfia. Veio da máfia. Que isso? Stand-up, porque uma das atrações dos clubes speakeasy eram isso que eles chamavam de stand-up fighters, que eram aqueles... naquele filme do Sherlock tem muito isso, que tipo, os caras, tipo, um grupo de pessoas em volta assim, e dois caras caindo na porrada, sem camisa e jogando dinheiro, ações, essas coisas assim, tal. Eles são stand-up fighters, porque são caras que enfrentam cara a cara um com o outro, dando Levanta, soco. forma rodinha ali e todo mundo se bate. E aí quando começaram a surgir os stand-ups comedians, assim, o pessoal que realmente fazia stand-up, assim, nesses clubes, eles eram caras que ficavam de pé em frente à plateia, enfrentando a plateia com punchlines. Então o cara fica sozinho em frente a uma plateia, enfrentando a plateia com punchlines, que é o desfecho da piada. Em inglês é punchline, não só nisso, no rap e tudo mais. São stand-up comedians, né? Uma alusão aos stand-up fighters, né? Cultura, Maneiro, isso é maneiro. Curioso, né? Maneiro mesmo, Curiosidade maneiro. da comédia. Obviamente tem outros significados, como stand-up for something, tipo, você tá se levantando contra alguma coisa. Aí stand-up é isso, você falar sobre uma coisa também e tal, se você está livre e tal. Só que essa é a origem, assim, que pelo menos tem mais pessoas acreditando hoje no mundo. Porque tem Também pessoas eu que acho estão vivas naquela época. Que talvez tenha mais sentido, né? É mais sentido pelo contexto da máfia, porque a máfia era... E não só isso daí, a máfia comandava realmente todos os negócios do show business, assim, realmente. Os lugares onde as estrelas de Hollywood frequentavam em Los Angeles eram lugares onde a máfia estava tomando conta e tudo mais. Tem um comediante muito famoso na época, que era o Maury Amsterdam. O Maury, ele ficou famoso porque ele era o comediante preferido do Al Capone. Al Capone, o mafioso, sim. adorava o Maury, porque o Maury era o único cara que sacaneava ele. Então ele pegou isso para ele. Então o Maury levou ele nos clubes Playboy, levou ele em todos os clubes, assim. Olha o medo Pô, que o cara tem ficava. que ter culhão. mano. Oi, tem que ter o quê? Tem que ter culhão, é pô. mesmo. Não é não? O cara fazer uma piada em cima do cara Pô, mais o cara da máfia sinistro lá, da o máfia. Capone, mas tá doido. Tá doido. Não, mas tinha muitos outros casos de comediante, assim, que era um momento perigoso da comédia mesmo. Tinha um comediante chamado Joey Lewis, que ele fazia clube em um lugar chamado The Green Mill. E ele fazia show lá nesse lugar, ele era regular nesse lugar. Um dia ele foi se apresentar em um comedy club meio rival, assim, da época, sabe? Tipo, o que tem hoje, o My guerrinha. Fucking Minhoca, né? Ele foi de um pro outro, né? Acontece que o Green Mill, ele era um comediante... O Green Mill, ele era um comedy club que era do Al Capone. O Al Capone, ele tava sempre naquele lugar dele, ele era relacionado, investia no clube. E o Al Capone não gostou muito disso, né? Matou o cara. Então, Caô. o Al Capone mandou uns caras lá no apartamento dele. É isso aí mesmo, mano. Caraca. E aí um cara Apagou enfiou uma o cara. faca da orelha à boca do cara. No capanga do Al Capone. Morreu?
Não, morreu. E não só ele não morreu. Ah, não morreu mesmo. Não Achei só que- morreu, Não, que ele virou Coringa. ele não morreu, como ele também, quando ele voltou à cena de comédia, ele... O pessoal teve respeito, a máfia teve respeito por ele. Porque ele se fudeu, mas ele não dedurou. Ele aguentou o tranco. Entendeu? Então, esse cara daí, esse Joe Milner, ele era foda, assim. Se eu não me engano, ele era chamado... Ele era The Human Joke Machine, um negócio assim. Ele é o cara, o homem da metralhadora de piadas. Porque o cara, ele era muito... Ele interagia muito, assim. Ele fazia muito no improviso. Era uma Eu vou coisa que não era muito pesquisar comum isso. no stand-up, entendeu? Mas tem vídeos, coisa dele, alguma coisa de... Acredito que tem, assim. Tem. Se você jogar no YouTube, deve ter uma coisa. Qual o nome mesmo? Joey Mills. Joey Mills. Joey Lewis. Mills era o sobrenome do clube. Eu tô chapado. Joey Lewis. É. Joey Lewis. Mas dá pra confundir mesmo. Mas E era uma época meio... Era uma época meio difícil de você fazer comédia, não só por esse negócio de você saber quem tá mandando, onde você tá se apresentando, como era uma época difícil também de você saber com quem você tá brincando, né? Do tipo assim, tinha uma época que, nesses anos 20 daí, tinha um comediante chamado Milton Berle nos Estados Unidos. O Milton Berle era um comediante que fazia interação bastante também e tal. Um dia ele tava no show lá, e aí ele foi fazer interação com um cara que tava com duas meninas meio novinhas assim, zoou o cara e tal, tô com tuas filhas aí e tal, não sei o quê. O cara, quando acabou o show, ele foi cumprimentar todo mundo da plateia e o cara enfiou um garfo na mão dele, que o cara era o matador principal de um mafioso gigantesco de Nova York. Meu Deus. Tem que tomar cuidado, então. O comediante tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tipo, eu não tinha. Lá, né? É. Mas hoje em dia também tem muito negócio de processo aí, né? Que sei que a galera... Hoje é o processo, né? Antigamente Mas era, melhor do que- era na garfada, né? Agora eu prefiro o processo do que uma garfada na sua uma cara. Mas facada na cara, né?